E aí, tudo bem? Professor Rafael Castilho e a aula de hoje é razões trigonométricas no triângulo retângulo. Vamos entender primeiro o triângulo retângulo. Num triângulo retângulo A, B e C, tem-se que, se esse é o vértice Azão, o lado oposto a gente chama de Azinho. Se esse é o vértice Bzão, o lado oposto a gente chama de Bzinho. Vértice Czão, lado oposto a gente chama de Czinho. Os lados que determinam o ângulo de 90 graus nós chamamos de catetos, cateto B e cateto C. Se eu tomar um dos ângulos agudos desse triângulo, eu tenho que o cateto C ele é o chamado de cateto adjacente ao ângulo alfa. Isto é o cateto que é colado ao ângulo, enquanto que o cateto B é o cateto que está lá do outro lado. Então ele é chamado de cateto oposto ao ângulo alfa. E tenho também que A é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. O lado oposto ao ângulo de 90 graus a gente sempre chama de hipotenusa. Muito bem. Se nós estamos trabalhando com razões trigonométricas, eu tenho que entender a palavra razão. O que é a razão? A razão entre dois números A e B nada mais é que A sobre B. Se eu tenho a razão entre B e A, então eu tenho o contrário. Eu tenho B sobre A. Aqui nesse triângulo retângulo, se tratando dos lados B, C e A, eu tenho algumas razões importantes. Eu tenho a razão B sobre A, eu tenho a razão C sobre A e eu tenho a razão B sobre C. Nós damos nomes a essas razões e os nomes dessas razões são seno, cosseno e tangente. O seno do ângulo alfa é a razão entre o cateto oposto a alfa, que no caso aqui é B, e a hipotenusa, que no caso aqui é quem? A. Enquanto que o cosseno do ângulo alfa é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa, que no caso aqui é quem? É C sobre A. E a tangente do ângulo alfa é a razão entre cateto oposto e cateto adjacente, que no caso aqui é B sobre C. Tudo bem? Muito bem. Vamos ver um exemplo. Imagine que um avião levanta voo sob um ângulo de 30 graus em relação à horizontal. Após esse avião ter percorrido uma distância de 5.000 metros, a que altura esse avião estará do solo? Bom, isso é um exemplo típico que a gente vai precisar dessas relações trigonométricas no triângulo retângulo para poder achar essa altura. Vamos achar essa altura em função do ângulo de 30 graus e em função desse segmento aqui, que é oposto ao ângulo de 90 graus, então é a hipotenusa. Das definições que a gente tem, seno, cosseno e tangente, qual dessas três melhor se adequa à resolução desse exercício? Eu tenho que observar o seguinte, aqui eu tenho um ângulo, cateto oposto ao ângulo e hipotenusa. Qual das três trabalha com ângulo, cateto oposto e hipotenusa? Seno, cateto oposto, hipotenusa e ângulo. Então o que eu vou escrever aqui? Ó? Eu tenho por definição que o seno do ângulo alfa é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Bom, quem é o ângulo? O ângulo é 30 graus. Então eu tenho que seno de 30 graus é igual à razão entre o cateto oposto, que é H, a altura que eu estou querendo, e a hipotenusa que vale quanto? 5.000. Olha que interessante. Se eu tiver o valor do seno de 30 graus, eu vou colocar esse valor aqui e continuo a resolver. Para eu obter o valor de seno de 30, eu tenho que ir lá numa tabelinha que se chama valores notáveis. Para os ângulos de 30, 45 e 60, a gente obtém o valor de seno, cosseno e tangente. Todos vocês lembram daquele macetinho, não é? Basta saber contar até 3. Ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Raiz quadrada em todo mundo. Só que como raiz de 1 é 1, eu nem vou colocar. Vou colocar no 2 e no 3. Tudo bem? E por fim, vou dividir todo mundo por 2. Olha lá, ó. Os valores de seno e cosseno dos ângulos de 30, 45 e 60. Mas quanto é que vale o seno de 30? Seno de 30 graus vale 1 sobre 2, 1 meio. Então você vai colocar aqui, ó. Seno de 30 é 1 meio, é igual a H sobre 5.000. Vou multiplicar cruzado, o que eu tenho? 2 vezes H
é igual a 1 vezes 5.000. 2 vezes H igual a 5.000. Então H é a metade de 5.000. Qual é a metade de 5.000? Muito bem, 2.500. Então a altura que o avião vai estar após percorrer 5.000 metros é de 2.500 metros. Tudo bem? Perfeito? É isso aí. E aí, vamos lá? Bom, veja bem, algumas informações importantes contidas dentro de um triângulo retângulo. Primeira informação é que a tangente de um ângulo pode ser dada pela razão entre o seno do ângulo e o cosseno do mesmo ângulo. Muito fácil observar. Dá uma olhada só. Seja um triângulo retângulo ABC e aqui eu tenho seu ângulo agudo A. Quem seria o seno de alfa? O seno de alfa é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa, não é? Muito bem. Então isso daqui vai ser B sobre A. Tá lá, ó. B sobre A. Quem é o cosseno de alfa? É a razão entre o cateto adjacente à hipotenusa. Então é C sobre A. Tá lá, ó. C sobre A. Divisão de frações. Nesse caso, como os denominadores eles são iguais, eu posso cortar aqui os denominadores. Então vai me sobrar apenas B sobre C. Mas se eu observar aqui, quem é a razão B sobre C? É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente de alfa. Então nada mais é que a tangente do ângulo alfa. Certo? Que legal, né? Observou então que a tangente de um ângulo pode ser dada pela razão do seno e o cosseno do mesmo ângulo. Perfeito? Vamos ver aqui, ó. Lembra dos valores notáveis? Seno, cosseno e tangente para os ângulos de 30, 45 e 60? Vale a pena relembrar, né? Como é que a gente monta isso daqui, ó? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Raiz quadrada em todo mundo, só que raiz de 1 a 1 não preciso colocar. Vou colocar apenas no 2 e no 3. Muito bem. E agora o que eu faço? Vou dividir todo mundo por 2. Olha lá, ó. Dividir todo mundo por 2. Só que na hora de você preencher os valores da tangente, você esquece. Você esquece quais são os valores. Aí, basta você lembrar que a tangente de um ângulo é a razão de seno e cosseno do mesmo ângulo. Então, se eu tenho aqui, ó, quem é a tangente de 30? É o seno de 30 dividido pelo cosseno de 30. É 1/2 dividido por raiz de 3 sobre 2. E essa divisão, se você fizer direitinho, vai dar raiz de 3 sobre 3. Quem é a tangente de 45? É o seno de 45 dividido pelo cosseno de 45. Raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2. Uma coisa dividida pela mesma coisa tem que dar quanto? 1. E tangente de 60? Seno de 60 dividido pelo cosseno de 60. Raiz de 3 sobre 2 dividido por 1/2. Isso vai dar raiz de 3. Perfeito? Então, crava isso. Tangente é seno sobre cosseno. Outra informação importante contida aqui dentro desse triângulo é que se alfa mais beta dá 90 graus, isto é, se alfa e beta forem ângulos complementares, então o seno de um é igual ao cosseno do outro. É fácil você observar. Observe aqui, alfa e beta são os ângulos agudos do triângulo retângulo. Então a soma deles tem que dar 90, porque para eu juntar com esse 90, e dá quanto? O total que é 180. Se você calcular o cosseno de beta é cateto oposto, o cosseno de beta é cateto adjacente pela hipotenusa, é B sobre A. Só que B sobre A é seno de alfa, tudo bem? Então, se alfa mais beta é igual a 90, o seno de um é sempre igual ao cosseno do outro. Isso é fácil você observar nos valores notáveis. Observe, 30 mais 60 graus não dá 90? Dá. Então, o seno de um é igual ao cosseno do outro, 1/2 igual a 1/2. Ou o seno de um, 60 raiz de 3 sobre 2, é igual ao cosseno do outro, raiz de 3 sobre 2 também. Perfeito? Muito importante essa informação. Agora, a informação mais importante contida aqui é a relação fundamental da trigonometria, que diz que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo, isso dá 1. Legal, né?
Bom, vamos ver isso daqui, ó. Vamos demonstrar isso daqui. Primeiro eu vou sair de um Pitágorazinhos aqui dentro desse triângulo retângulo. O que você tem? Pitágoras nos diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Isto é, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. O que eu vou fazer? Eu vou dividir toda a equação por a ao quadrado, perfeito? Então você tem a ao quadrado dividido por a ao quadrado, que vai dar 1. E aqui você tem b ao quadrado sobre a ao quadrado. O que eu faço? Coloco b sobre a ao quadrado. Assim como aqui também, ó. C sobre a ao quadrado. Mas quem é b sobre a? B sobre a nada mais é que o seno de alfa. Então ficou o seno de alfa ao quadrado. E quem é c sobre a? C sobre a é o cosseno de alfa. Então ficou o cosseno de alfa ao quadrado. O que eu sei? Aqui, ó, esse quadrado eu posso escrever assim, ó, seno ao quadrado de alfa, é a mesma leitura que está em cima. Cosseno ao quadrado de alfa, é a mesma leitura que está acima. A soma desses quadrados, isso dá quanto? 1. Provado, então, a relação fundamental da trigonometria. Para que ela serve? Ela serve para você calcular o seno em função do cosseno ou o cosseno em função do seno. Veja o exemplo nessa questão aqui, ó. Dado que seno de alfa é igual a 3/5, qual o valor de cosseno de alfa? Aqui eu estou tomando que alfa é um ângulo agudo. Alfa é um ângulo do primeiro quadrante no ciclo trigonométrico. O que eu tenho? A relação fundamental diz que o seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1, não dá? Qual é o valor então do seno? O seno ele vale, tá lá, ó, 3/5, que está ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de alfa, isso vai dar quanto? Isso vai dar 1. Bom, quadrado de 3/5, quadrado de 3 é 9, quadrado de 5 é 25, já vou passar para lá subtraindo. Então, o que eu tenho? Cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos 9 sobre 25. Cosseno ao quadrado de alfa vai dar, ó, como é que eu faço essa subtração aqui, professor? Fácil, olha o que eu tenho. 25 vezes 1, 25. 25 menos 9, 16. Ainda sobre 25. Perfeito. Quadrado vai passar para o outro lado em forma de raiz quadrada. E a raiz quadrada de 16 sobre 25, nada mais é que quanto? Perfeito, é isso aí. Vai valer 4/5. Pronto. Achei o valor do cosseno em função do seno. Para isso que serve a relação fundamental da trigonometria. Muito bem. Só que aí você pode pensar assim, eu acho que deve ter uma maneira mais rápida nessa questão de achar o cosseno. Você está certo, são os macetezinhos. Como é que eu poderia fazer? Ó? Se você tem que o seno de alfa é 3/5, quem é o seno? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Você ia dizer que o B vale 3 e que a hipotenusa vale quanto? 5. Por Pitágoras, se aqui é 3 e aqui é 5, esse cateto tem que valer 4, não é verdade? Porque 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. E quem seria o cosseno de alfa? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Seria igual a 4 sobre 5. Seria igual a 4/5. Perfeito? É isso aí. Veja bem, essas 3 informações são muito importantes para você. Até a próxima.